O Botafogo já tem acordo financeiro com o Porto e está otimista por ok de Gonzalo Borges. Para quem não conhece, o Gonzalo Borges, né, que negocia com o Botafogo, também é alvo do Flamengo e outros times europeus. É um ponta direita, se não me engano, joga no Porto, e o Botafogo está se encaminhando para conseguir esse reforço. E o Botafogo teria oferecido 10 milhões de euros e parte dos direitos de Cauê ao Porto em troca do jogador. Além disso, mais informações do mercado. O Botafogo não vai ao mercado inicialmente, né, para repor saída de Gregory e confia em Alan e opções internas para suprir ali a função de primeiro volante do elenco. Isso muito mais agora, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, live Pix aqui em cima, Pix ali, também aqui embaixo na descrição tem o Pix, canal reserva, canal principal, link do Instagram, tem a Jet Sport, tá? Além disso, ali embaixo tem a opção de hypar o vídeo. Se aparecer para você, dá o hype no vídeo aí. Vamos aqui assistir a Papo de Craque, tem também o SBT Esportes Rio, tem Jogo Aberto, Globo Esporte e muito mais para vocês. Tudo sobre Botafogo, Gregory de saída, Almada vendido, Botafogo e Vitória e muito mais. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. Hoje também tem Botafogo e Vitória no Newton Santos. Esse jogo você confere ao vivo aqui na Globo depois de Vale Tudo. Bora falar com Richard Souza, que tá lá no Newton e conta mais pra gente do Botafogo. Oi, Richard, boa tarde pra você, querido. Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Hoje tem a estreia oficial de David Ancelotti como técnico do Botafogo. Ele foi regularizado ontem e pela primeira vez na carreira vai trabalhar como treinador. Sábado contra o Vasco ele ficou no banco de reservas, mas na condição de auxiliar de preparador de goleiros. Agora está tudo certo e ele deve mandar a campo contra o Vitória a seguinte equipe. Vamos dar uma olhada no campinho com John, Vitinho, Caio Fernando, Barbosa e Alex Telles. No meio campo com Alan, Marlon Freitas e Montoro, Arthur Savarino e Arthur Cabral. Botafogo está se movimentando no mercado. Gonçalo Borges, português, atacante de lado, de 24 anos, joga no Porto, está em conversas e o Botafogo trata com otimismo essa possibilidade de reforço. Hoje aqui no Newton Santos também temos clima de despedida. Volante Gregory, jogador importantíssimo da equipe, vai ser vendido para o Al Rayyan do Catar, time treinado pelo Arthur Jorge, ex-técnico do Botafogo. O Gregory está relacionado para a partida, se começa ou não, depende do David. É provável que ele comece no banco de reservas. É mais uma despedida no Botafogo, um Botafogo que está em transformação. Olha só a reportagem. Camisa de time grande muda pelo menos uma vez por ano. Algumas estão no varal das inesquecíveis, históricas, tão marcantes que deixaram heranças. O glorioso levanta a taça de campeão da América! O sucesso nas lojas acompanha o da equipe no campo. Times mudam mais do que camisas. Mudam de um ano para o outro, de um mês para o outro, até de um dia para o outro. O Botafogo não tem mais o mesmo grupo de 2024. Gente saiu, gente chegou, o comando técnico mudou mais de uma vez. Uma das despedidas mais recentes está entre as mais impactantes, Igor Jesus. Chegou como desconhecido, partiu como ídolo. E com aquela categoria, daquele que sabe o que está fazendo. Inclusive com marca registrada. Igor Jesus pode fazer o Kamehameha! A idolatria e a saudade são grandes, tanto que muita gente ainda faz questão de gravar o nome e o número do Igor na camisa. Só que ele já se foi. E com a janela de transferências aberta, outras mudanças podem ocorrer. Aliás, já mudou. Durante a Copa do Mundo de Clubes, o substituto dele foi contratado. Nos Estados Unidos, o Arthur Cabral jogou pouco. 21 minutos na estreia contra o Seattle Sounders e 18 na eliminação para o Palmeiras nas oitavas. Na retomada do Brasileirão, saiu o gol, o primeiro pelo Botafogo. Arthur Cabral! O centroavante acredita sempre! Ele volta ao país depois de 6 temporadas na Europa. A missão não é simples: substituir um protagonista. Arthur Cabral é um delantero que tem características
que a gente tem que acostumar a jogar com ele. É tudo tão rápido que o zagueiro Jair, que chegou em fevereiro, saiu após a Copa do Mundo. Pouco antes da competição, chegaram o zagueiro Caio Fernando e o meia Montoro. O argentino, de apenas 18 anos, começa a se apresentar. Uma tentativa do clube de substituir Thiago Almada. Eu estou feliz com o elenco que tenho hoje. Temos jogadores que têm potencial e eu agora estou focalizado em conhecê-los melhor. Poucos treinos ainda. A gente sabe da qualidade, sabe que com certeza vai ser um grande treinador. Esperamos dar muita alegria para a torcida do Botafogo. Eu vou pedir já meu leque, mas antes, Alex, Fogão hoje entra em campo. Mas por que eu tô triste? Que a partida pode marcar a despedida do Gregory. Rodou. O primeiro encontro de David Ancelotti com a torcida do Botafogo no Newton Santos. O Glorioso encara o Vitória hoje, às 9h30 da noite, em mais um confronto da maratona que vai encarar no Brasileirão. O alvinegro ocupa a 6ª posição da tabela e pode terminar a rodada na 4ª posição. Já o rival está a 7 jogos sem vencer e ocupa a 18ª posição na zona do rebaixamento. A principal dúvida na escalação está no meio de campo. Com a possível saída de Gregory, Alan ganha força na função de primeiro volante. No restante, o time deve ser parecido ao que foi a campo na vitória contra o Vasco. O início da era Ancelotti está animando os botafoguenses, que prometem uma bela festa na noite desta quarta-feira. E eu vou dizer aqui, vou com o Venê para saber os detalhes dessa venda do Gregory e vou falar com o torcedor botafoguense. Assim, eu tenho o Gregory como um dos meus favoritos aí na temporada de 24 e também na de 25, quando o negócio não estava muito bem. Ele era um cara que sempre representava, que sempre estava ali defendendo a camisa do Botafogo, um cara extremamente corajoso, extremamente intenso, o pulmão daquele Botafogo tão vitorioso que foi o Botafogo do ano passado. O Gregory ajuda a entregar uma personalidade corajosa, uma coisa do eu entrei aqui para vencer, aquela imposição de medo ao adversário. O Gregory sempre foi esse cara. Ele ajuda a entregar essa casca de campeão pro Botafogo, não só com os títulos, mas com sua personalidade também. Sou muito grata a tudo que o Gregory fez, tá? E Deus escreve as coisas perfeitinhas, né? Ele é expulso na final da Libertadores e logo depois mesmo tem a chance de fazer o gol que sacramenta o título do Botafogo. De uma forma muito emocionada, chora enquanto comemora no estádio Newton Santos. A gente tem juntos aí o vídeo que eu tenho de maior viral. São 40 milhões de visualizações só no Instagram, o título do Botafogo, quando eu na locução choro falando do gol do Gregory. O Gregory é um cara muito especial pro Botafogo. E tem alguns botafoguenses que estão um pouco chateados com a forma que ele tá saindo. Gente, talvez seja o contrato da vida da família do Gregory. Eu vou trazer os detalhes com o Venê Casagrande. E aí, Fernanda, mas ele poderia estar indo para a seleção, ele está abandonando o Botafogo. Não, ele não está abandonando o Botafogo. Ele fez uma escolha talvez pensando em sua família. Você faria essa escolha se fosse você? Talvez sim, talvez não também. Respeito quem tá muito bravo, mas eu acho que hoje o torcedor tem que se de gratidão por esse jogador. Venê Casagrande, você concorda comigo? Fala também sobre essa venda do Gregory. Concordo com você, inclusive sobre a saída dele. Eu acho que assim, eu entendo o torcedor às vezes leva pro lado passional, mas se eu não critiquei o Gerson, por exemplo, que é um jogador de seleção brasileira já, o Gregory poderia ir para uma seleção. O Gerson já era jogador da seleção, jogador consolidado aqui no futebol carioca, no Flamengo, e mesmo assim eu não critiquei por, entre aspas, largar isso tudo e ir para o Zenit da Rússia. E assim eu não vou criticar o Gregory, muito pelo contrário, eu me coloco no lugar dele, ele é um profissional. E ele recebeu uma proposta, Fernandinha, assim, vou ser bem sincero, é impossível nenhum ser humano parar. O salário é muito bom, muito bom, é muito bom, assim, contrato de 5 anos, com um clube árabe que vai pagar um absurdo para ele, fora as bonificações, as metas por cada jogo. Então, assim, é algo que faz o jogador balançar. Não tem como criticar o Gregory nesse momento. Eu entendo o torcedor, porque nesse momento é horrível você dizer adeus a um grande jogador. E ele tá Mas triste, eu tenho certeza, tá? Porque ele ama o Botafogo. É isso, é óbvio. É uma decisão extremamente difícil para o próprio atleta também. Mas foi o que você falou.
O atleta, ele carrega, entre aspas, muita gente ao lado dele. Ele está pensando na família dele também. Então não tem como criticar o Gregory, mas você, torcedor, eu tenho certeza que quando passar um tempinho você vai entender o lado do atleta também. E sobre a saída dele, assim, Fernandinho, já adiantei aqui, eu não posso falar o valor que ele vai receber mensalmente, mas eu garanto que é um valor extremamente alto e é um valor que dificilmente um clube brasileiro, dificilmente não, nenhum clube brasileiro toparia pagar para o Gregory nesse momento. Então, conta no meu ouvido qual é o valor. Eu te falo logo, eu tenho medo de vazar aqui. Ele não tem jeito. E eu vou ser sincero, o Botafogo, na figura do John Textor, eu acho que teve uma postura muito boa como dirigente, pensando sempre no lado bom do clube. Nos bastidores foi uma guerra absurda, uma guerra fria, obviamente, entre o empresário e o John Textor. Cada um olhando para o seu, cada um defendendo o seu lado. John Textor foi muito bem, o empresário foi muito bem, e no fim das contas eles chegaram a um acordo e o Botafogo vai receber um valor de multa rescisória. Não tem o que fazer. O Al Rayyan vai pagar a multa rescisória, tal como aconteceu com o Gerson Zenit, não tem o que fazer, e vai pagar à vista. E no final das contas, com toda a expertise do John, saiu do jeito que o John queria, o pagamento à vista. E é isso. Pro jogador, tá pensando na família dele, com esse aí que você me falou no meu ouvido, pelo amor de Deus, um valor absurdo, né? E fica o quê pro torcedor botafoguense? A história bonita que escreveu o Gregory com a camisa do Botafogo, deve estar lá no estádio Newton Santos hoje, ainda relacionado. Ele voltar um dia, exatamente, exatamente. Não sei por que essa... Não, Negrão, ainda não é intervalo, é pra ver? Então vamos. Então vamos, né? Fazer o quê? E a Renata, hoje ela tá... Porque não, sabe por quê? Eu quero falar de Botafogo e Vitória, hoje é a estreia oficial do David Ancelotti, o filho do Ancelotti, técnico da seleção. E os detalhes desse jogo no YouTube, canal Jogo Aberto. Na sequência, mais Brasileirão por aqui. Noite de estreia e também de despedida no estádio Newton Santos. Roteiro que promete fortes emoções no reencontro com a torcida após a disputa da Copa do Mundo de Clubes. A principal atração é a David Ancelotti, oficialmente como treinador do Botafogo, depois de sentar no banco de reservas inscrito como auxiliar de preparador de goleiros. No clássico em Brasília, agora o italiano enfim vai poder assumir o cargo de treinador e já prometeu um estilo de jogo ofensivo durante a apresentação. Acredito que os jogadores têm que representar os valores do Botafogo, que são claros para todos. O sistema pode mudar, mas isso tem que ser claro, que temos que jogar com coragem. Vai caber ao novo comandante dar ou não minutagem a Gregory na noite do adeus. Depois de algumas horas de reunião ontem, John Textor e os representantes do volante chegaram a um acordo para a transferência ao Al Rayyan. No Catar, Gregory vai reencontrar Arthur Jorge, com quem trabalhou em 2024 no Botafogo, conquistando os títulos brasileiro e da Libertadores. Mesmo tendo participado normalmente da última atividade da equipe no espaço Lonier, a tendência é que Gregory comece o jogo de despedida no banco de reservas e entre em campo apenas a depender do resultado da partida. Apesar disso, a diretoria vai promover homenagens ao camisa 26, que entrou para a história do clube. O provável substituto para a posição de primeiro volante é Alan. Outra dúvida de David é no setor ofensivo, podendo entrar com Santiago Rodrigues no lugar de Montoro, o que não deve acontecer. Com apenas 11 pontos e ocupando a 18ª posição na tabela, o Vitória retomou a pausa do calendário com derrota para o Internacional no Beira-Rio e conta com o trabalho do novo comandante, Fábio Carille, para reagir no Brasileirão. Com 2 baixas, o técnico vai ser obrigado a mexer no time titular. Lucas Alter pertence ao Botafogo e está fora. Edu entra na zaga. No meio de campo, Baralhas está suspenso. A tendência é que Ricardo Hiller entre na equipe. Apenas 10 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. A bola rola às 9h30 da noite. Volta ao Papo de Craque, primeira edição, hora de falar do fogão, hein, Rodrigo Brandão? Muito bem, Zé, e agora é oficial. O técnico David Ancelotti bidou
ele está regularizado e vai comandar o Botafogo à beira do gramado pela primeira vez hoje no estádio Newton Santos, na partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E mais do que isso, vai ser a estreia dele como treinador de futebol, ele que até então vinha sendo o assistente técnico do pai, o Carlo Ancelotti. Só que essa partida também será marcada por uma despedida. Ontem, enfim, as partes entraram em um acordo, o Al Rayyan e o Botafogo, sendo assim, este deve ser o último jogo do Gregori como jogador do Botafogo. Ele participou da última atividade ontem no estádio Newton Santos, foi relacionado, no entanto, ele não deve começar a partida. Eu até disse no Esporte de Primeira mais cedo que ele poderia jogar e fazer a sua despedida, mas seria mais prudente que ele não jogasse, até para evitar qualquer tipo de lesão, e como ninguém quer que isso aconteça, a tendência é que o Gregori fique no banco de reservas. Inclusive, o Botafogo prepara uma homenagem ao volante, peça fundamental nos títulos brasileiro e da Libertadores do ano passado. Sendo assim, Zé, o provável substituto deve ser o Alan, que enfim vai passar a ser titular do time a partir de agora. Provável time deve ter John no gol, Vitinho, Caio Fernando, Alexander Barbosa e Alex Telles, Alan, Marlon Freitas e Savarino, Arthur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral. O Botafogo ocupa a 6ª colocação do Brasileirão, tem 21 pontos e vai enfrentar o Vitória, que é o 18º. Tem apenas 11 pontos e ocupa nesse momento uma vaga na zona do rebaixamento. O rubro-negro baiano vem de derrota para o Internacional na última rodada, fora de casa, jogo que marcou a estreia do técnico Fábio Carille no comando do time, derrota que ajudou a piorar o retrospecto recente da equipe. Já são 7 jogos sem vitória, sendo destes 6 sem marcar gols. O time vive uma fase terrível e vai tentar se recuperar com alguns desfalques de jogadores importantes. O Baralhas está suspenso, não joga, e o zagueiro Lucas Alter, por pertencer ao Botafogo, também está fora da partida. O técnico Fábio Carille pode fazer inclusive algumas mudanças táticas para mudar o time e buscar a sua primeira vitória como técnico do rubro-negro. Então é isso, Zé. Jogo de estreia oficial do David Ancelotti e jogo de despedida do Gregori. Provavelmente teremos homenagens e muita emoção na despedida do Pitbull alvinegro. Valeu, Azevedo? Valeu, senhor Rodrigo Brandão. Jogo pro Botafogo vencer, o adversário bem mais fraco, jogo em casa, né, Gabriel? É importante vencer, a sequência do Botafogo é boa para pontuar, né? Pegou o Vasco, ganhou o Clássico, que é o jogo mais difícil dessa sequência de 3 partidas. Agora pega o Vitória no Newton Santos. No fim de semana é o Sport, né? Que é o lanterninha da competição. Então é uma sequência para você dar confiança ao David Ancelotti, para você fazer a equipe pontuar bem, se manter na parte de cima. Oscilações são naturais, ainda mais com tantas mudanças. Jogador chega, jogador sai, treinador apresentado. Então não espere tamanha facilidade. Pode acontecer, uma goleada, não tá tranquilo. Mas eu não contaria com isso. Não espere tanta facilidade, mas fato, o Botafogo é muito favorito para vencer hoje. Ricardo Bastos está aqui hoje, tem estreia do Ancelotti Kids com o show do Montoro. Gostei desse menino, vamos ver hoje no jogo de hoje. O Mr. John Textor tem a energia de uns 30 adolescentes. Definitivamente ele não sossega. Tá rolando uma conversa que ele tá preparando outra barca no Botafogo. Pois é. E daqui a pouco eu vou compartilhar com você as atualizações que eu tenho em mãos e nós vamos conversar seriamente sobre esse fantasma que está assombrando os amigos botafoguenses. Eu vou falar também sobre uma tabela curiosa entre São Paulo e Botafogo que acabou desmoralizando, futebolisticamente falando, um clube rival. Essa daí, se fosse combinado, não daria tão certo. Fica até o final para você entender essa situação curiosa. E após uma boa campanha no Super Mundial, o Botafogo voltou para o Brasil e já em solo brasileiro mal descansou e atropelou o Vasco. Isso é porque voltou sem o Jair e sem o Igor Jesus, que eram 2 titulares da melhor qualidade. E até o Almada, que estava emprestado, entrou na dança e foi vendido também. É aquilo, né? O Textor não perdoa ninguém. Respirou com a camisa do Botafogo, ele está vendendo. Brincadeiras à parte, agora se prepara que vai começar o filme de terror. Contando com esses 3 jogadores que eu citei, do final do ano passado para cá o Textor já vendeu uns 15 jogadores. Me corrija se eu estiver errado. E uma coisa que eu percebi no Botafogo é que quando o torcedor pensa que já acabou e dá aquela respirada de alívio, vem o Mister e vende mais um. E a bola da vez, o 16º pelos meus cálculos, é o Gregori, que está indo para o Al Rayyan a pedido do Arthur Jorge. O Arthur Jorge fez de marra ou é impressão minha? Baita perda essa, hein, meu?
E para piorar, tem mais um fantasma assombrando o torcedor. Na verdade, é aquele que vai e vem sempre, né? É o fantasma da especulação. E ele está em cima de 2 jogadores. Um é o Cuiabano e o outro é o Barbosa. O Cuiabano veio à tona aí que não deu certo, né? E sobre o Barbosa, meu amigo, tem 3 clubes de olho nele. Se não me falha a memória, é o Betis e o Sevilha, da Espanha, e um tal de Al Arabi, do Catar. E Catar é sinônimo de muito dinheiro. Como dizia o Mamonas, money que é good nós não have, mas eles têm, e muito. E o John Textor também tem, só que ele quer mais. Tanto é que ele já colocou o preço no Barbosa. Está na casa de 10 milhões de euros, e se a gente for converter, dá cerca de 65 milhões de reais. Para nós é muita grana, mas para eles é dinheiro de pinga. Renato, mas é só especulação. Sim, eu entendo perfeitamente, mas dos 16 que foram embora, do ano passado para cá, começou assim. E são 3 passos: flerte, preço e tchau. E nessa brincadeira, só nessa temporada, o John Textor já ultrapassou a barreira dos 500 milhões de reais em vendas. Esse cara é um mago das finanças. Se ele lançar um curso, eu compro. Uma coisa você pode ter certeza, ele vai contratar jogadores para o David Ancelotti trabalhar, né? Ele não vai deixar o cara a ver navios. Mas na minha opinião, não vale a pena ele abdicar das principais peças do plantel, pelo menos até o final da temporada, né, para contratar. Eu gostaria de saber a sua opinião. Se você é botafoguense, comenta aqui embaixo, por gentileza. E como diz o ditado, que eu inventei agora, malandro é o Vasco, que aproveitou o frio para tomar um chocolate Del Valle. Brother, 4-0 é embaçado, hein? Mas se fosse o Flamengo, a mídia ia dizer que o Flamengo botou o Del Valle na roda. E ainda ia dar para o Flamengo o título de Miss Simpatia da competição, que nem deu no Super Mundial. Mas enfim, conversando com um amigo meu, a gente conseguiu encontrar as digitais do São Paulo e do Botafogo nesse chocolate aí, e eu vou explicar. Eu não sei se você está lembrado, mas na última rodada do Campeonato Brasileiro, antes da pausa para o Super Mundial, o Vasco veio aqui no Morumbi e fez o que quis com o meu São Paulo, enfiou 3-1. Os caras ficaram enormes. Fui zoado por vascaíno durante uma semana. E no auge da empolgação tinha vascaíno dizendo que o Vasco ia brigar pelo título. Vai vendo. Mas enquanto a empolgação está sentada no colo do torcedor, é do jogo. Torcedor é emoção. Seria estranho se fosse diferente, né? Mas o que não pode acontecer é a empolgação cair no colo dos jogadores e da comissão técnica. Se isso acontece, dá tudo errado. Os jogadores e a comissão técnica têm que ter foco, não empolgação. E empolgados, eles foram enfrentar o Botafogo e foram atropelados. Você entendeu a tabela? O São Paulo despertou o Vasco e o Botafogo pôs para dormir de novo. E no final o resultado foi esse aí, ó. Se tiver algum vascaíno aí, perdão, eu não podia perder a piada, tá? E aos botafoguenses, muito obrigado. Vocês vêm participando demais aqui dos vídeos, né? Eu tô muito feliz pelo feedback de vocês. Vocês estão comentando bastante coisa legal aí, tá? Olha, sem palavras. Só agradeço mesmo. Muito obrigado. E como diz a rapaziada, tamo junto. Botafogo não vai ao mercado inicialmente para repor saída de Gregori e confia em Alain e opções internas, diz repórter. Com Gregori de saída para o Al Rayyan, o Botafogo fica com uma lacuna no meio-campo. Segundo o repórter Igor Dorileu, da Band, o clube inicialmente não vai atrás de reposição, pois confia no elenco. Eu acho que podia buscar um cara aí, sim. Alain é um bom jogador, mas acho que o Gregori está num nível bem acima dele. O substituto natural é o Alain, jogador de que David Ancelotti gosta e conhece desde os tempos de Nápoles. Isso eu também falei quando ele chegou aqui no Brasil, quando o David Ancelotti chegou, que o Alain teria uma grande chance de ganhar espaço no elenco, por ser um cara que não só jogou bem no Napoli, ele foi convocado para a seleção brasileira, para a Copa América, atuando pelo Napoli. Então era um cara que, na Itália, onde o David Ancelotti, né, tem conhecimento, é um cara de bastante respeito. Danilo Barbosa e Nilton também são vistos como boas opções, né, no elenco. Eu não vejo o Nilton como grande coisa não, tá? Mas beleza. A comissão técnica vai avaliar o Botafogo com esses jogadores e pode mudar de ideia sobre a contratação para o setor no futuro, mas por hora a ideia é confiar no elenco. Vale lembrar que o Botafogo tem aí a janela que vai abrir agora meados já abriu, né? Agora meados de julho, vai até comecinho de setembro. Então se por acaso a gente vê que o elenco ficou bem defasado sem o Gregori e as peças não estão dando condição, dando conta de aguentar ali a vaga do Gregori, fatalmente o time vai buscar alguém no mercado. E o Botafogo já tem acordo financeiro com o Porto e está otimista
por ok de Gonzalo Borges, que é o que falta, né? O jogador querer vir para cá. O Botafogo já tem acordo financeiro estabelecido com o Porto pela contratação do Gonzalo Borges e está otimista em um aval do staff do jogador, informa o GE na tarde de hoje, né? Quarta-feira. O pai de Gonzalo, que faz parte da equipe que cuida da carreira do ponta, ainda não aceitou a proposta alvinegra. No entanto, a expectativa nos bastidores do Botafogo é que as conversas terminarão no final feliz. Gonzalo é ponta direita, mas também pode atuar pelo lado esquerdo do ataque. Ele reúne características de drible e velocidade, algo que o Botafogo vem buscando desde a janela especial da Copa do Mundo de Clubes. Números de Gonzalo Borges pelo Porto. O atacante de 24 anos atua pelo Porto há 8 temporadas, desde as categorias de base. O atacante tem 38 jogos pelo clube em 24-25, a temporada que se encerrou agora antes do Mundial, né? 10 como titular, com 2 gols marcados e 6 assistências. E para quem tá, mas aquele cara é bagre, não sei o que. Bom, em negociações com o Botafogo, Gonzalo Borges é alvo também de Flamengo e clubes europeus. Em negociações avançadas com o Botafogo, o atacante Gonzalo Borges do Porto desperta interesse de Flamengo e clubes europeus, segundo o jornal português O Jogo. De acordo com o jornal, o Glorioso tem acordo avançado com o Porto e uma carta na manga. O técnico do Lyon, clube da Eagle, Paulo Fonseca, é um admirador do ponta de 24 anos. Ou seja, se ele render bem aqui, ele pode acabar indo para o Lyon, né? Gonzalo Borges esteve também na mira do Strasbourg da França, do Feyenoord da Holanda. O atacante tem 38 jogos pelo Porto, esse eu já li na última matéria. E aí, outra informação importante, né? Quais valores o Botafogo estaria disposto a pagar pelo jogador? E tá aqui, o Botafogo oferece 10 milhões de euros mais parte dos direitos de Cauê ao Porto por Gonzalo Borges. A proposta do Botafogo ao Porto por Gonzalo Borges é de 10 milhões de euros, 65 milhões de reais, mais um percentual dos direitos econômicos do volante Cauê, segundo o jornal português O Jogo. O Porto já aceitou a oferta, restando agora o ok do jogador e seus representantes. Segundo o site português Sport informa, Cauê inicialmente iria para o time B do Porto. Gonzalo Borges é ponta direita, né? Isso eu já li também em outras matérias sobre isso. Então é aí, vamos esperar definições dos próximos capítulos. Acho que nos próximos dias deve ter definição, já que está bem próximo aí do acerto ou não, né? Roda só a definição do jogador. O jogador der ok ou não, a negociação avança ou emperra. É só isso que falta. Então nos próximos dias ou até horas, a gente pode ter aí definições, pode ter atualizações definitivas sobre o assunto. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.